Toca a trombeta em Sião. Capítulo 2. O abominável na casa de Deus, adultério, fornicação, divórcio. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23, versículo 14. Antes de Deus julgar esta nação, ele vai limpar e julgar sua casa, seus frequentadores e seus obreiros. Este toque da trombeta não tem qualquer relação com o povo ímpio que não conhece a Deus. O julgamento já começou na casa de Deus. Disso já falou o Senhor dizendo: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Isaías 29, versículo 15. Tenho aqui uma mensagem para o corpo de Cristo e para todos os verdadeiros ministros do santuário, vinda do trono de Deus. É um ultimato e uma advertência a todos que estão abertos para ouvir a verdade. A mensagem deste capítulo, se atendida, evitará que uma multidão de adúlteros entregue-se totalmente à prática deste pecado e contamine muitos outros na sua iniquidade. Para os tais esta mensagem pode ser o seu último aviso. Os que a rejeitarem e não se arrependerem do seu adultério e fornicação poderão ficar dominados por seus pecados, endurecerem seus corações, e se perderem para sempre. Isto é muito sério e perigoso diante de Deus. Somente os puros de coração verão a Deus. Sabemos disso, Deus sabe disso, e os santos que buscam a Deus sabem disso. Na congregação e no ministério há muitas pessoas cheias de adultério, fornicação, erotismo e divórcio. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, quinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Jeremias 5, versículo 8 e 9. Inúmeros crentes e obreiros também caíram na cilada satânica da lascívia. Estão embriagados, não com vinho, mas com a paixão carnal. Estão no sono profundo do pecado, um profundo sono do Senhor caiu sobre eles porque recusaram propositalmente abandonar seus pecados. Profetas e líderes espirituais dos dias de Isaías, corrompidos pelo pecado e paixão carnal, feriram o coração de Isaías, e ao mesmo tempo deixaram-no irado. Ele bradou: tardai, e maravilhai-os, folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre nós um espírito de profundo sono, e vendeu as vossas cabeças, os videntes. Isaías 29, versículo 9 e 10. A visão profética de Jeremias enfoca os obreiros dos seus dias e também de hoje, e os fatos que o profeta viu fê-lo tremer e chorar de dor. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor, e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da mal de Cal, os pastos do deserto se secam pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Jeremias 23, versículo 9 e 10. O profeta Ogéias clamou: lavrastes a impiedade, regastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Ogéias 10, versículo 13 e 14. A corrupção do concerto de Levi. Os levitas serviam no tabernáculo. Era um tipo do atual ministério na igreja. Os ministros e os obreiros de hoje são os filhos de Levi, daquele tempo. O concerto de Levi consistiu na sua consagração ao ministério como uma dádiva eterna ao Senhor. E poras os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os moveras por oferta de movimento ao Senhor. E separaras os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Números 8, versículo 13 e 14. E tu os purificaras. Números 8, versículo 15. O concerto de Levi incluía total separação, purificação, e mais isto: eles me são dados. Para mim os tenho tomado. Números 8, versículo 16.
Eles tinham que viver uma vida de santidade, pureza, e totalmente entregues ao Senhor. Isso incluía o concerto de sal, pelo qual eles só podiam comer alimento santificado e consagrado, Números 18, versículo 19. Com isso em mente ouvi a dura repreensão do profeta Malaquias ao entregar a mensagem do Senhor aos sacerdotes desviados daqueles dias. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 2, versículo 8. Eles se contaminaram com o que era impuro. Quem eram estes ministros e sacerdotes que abandonaram a sua preparação, pureza e santidade e não viviam mais inteiramente entregues ao Senhor? Eram os que enganavam suas esposas, praticando adultério. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher do teu concerto, Malaquias 2, versículo 13. Estes sacerdotes e obreiros adúlteros tinham profanado a santidade do Senhor e casado com a filha do Deus estranho, Malaquias 2, versículo 11. Esse Deus estranho era Eros, o Deus da sensualidade e da lascívia. Quero vos dizer com santo temor de Deus movendo minha alma, que há um grande número de pastores, mestres, e outros obreiros da igreja que estão profanando a santidade de Deus, por terem aliança com a carnalidade. Nos seus corações há um concerto entre eles e os pecados aqui mencionados. Os tais dizem, minha esposa tem o meu nome, mas a outra minha mulher tem o meu coração. Com a primeira eu sou formal, com a segunda eu sou real. Eles não têm qualquer propósito de abandonar sua infidelidade, estão dominados, estão resolvidos a continuar nos seus pecados secretos, e muitos deles talvez já sejam casos desenganados. Eles rejeitaram o apelo do Espírito para o arrependimento e a santificação e agora estão dominados pelo pecado. Jeremias gemeu profundamente ao ver a mentira, fingimento e adultério entre o povo de Deus. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos. E estendem sua língua, como se fosse o seu arco, para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor, Jeremias 9, versículo 2 e 3. Ó, homem de Deus, tremei desta maldição que Deus reservou para os sacerdotes e outros obreiros que se recusaram a largar sua imoralidade. O Senhor extirpara das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, Malaquias 2, versículo 12. Deus não somente retirara sua unção, seu poder, suas bênçãos, ele humilhará o transgressor, destruirá sua credibilidade e fará cessar o seu ministério. Deus reserva as mais terríveis profecias para os obreiros que vivem e pregam em pecado. Homem de Deus, se tu ainda tremes da palavra de Deus, se tu abominas o teu pecado e queres ser liberto, recebe esta mensagem como teu ultimato, e que ela te dê a coragem e o temor de Deus para finalmente escapares para a liberdade. Ninguém se atreva a ignorar a profecia de Malaquias dirigida a Israel, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados, Malaquias 2, versículo 2 e 3. Os demais crentes não pertencentes ao ministério, infiéis às suas esposas, enganando-as e por fim abandonando-as por outra mulher, estão neste momento também sob o anátema de Deus, especialmente se têm filhos. Deus falando desses, chama-os, filhos da maldição, 2 Pedro 2, versículo 14. A semente, isto é, o evangelho que eles pregam ou escrevem não tem poder. A morte só produz morte. Externamente tudo parece bom perante o público, mas Deus tem uma controvérsia com estes adúlteros, e a profecia divina tem um encontro marcado com eles sobre o seu fracasso. Somente um arrependimento total e completo seguido de reparação pode trazer de volta as bênçãos de Deus.
O obreiro que está no púlpito e ao mesmo tempo vive em adultério tem a iniquidade nos seus lábios, não está vivendo como exemplo de santidade e está transgredindo o mandamento do amor ordenado por Deus. Tal obreiro é uma pedra de tropeço para os outros. E a muitos fizestes tropeçar, Malaquias 2, versículo 8. Daí Deus dizer, por isso eu também vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei, Malaquias 2, versículo 9. Considera aí toda esta mensagem e estes avisos e predições de males, dirigidos ao anjo do Senhor dos Exércitos, e aos sacerdotes que já trilharam o caminho da paz, da verdade e da equidade, e, que já, apartou a muitos da iniquidade, Malaquias 6, versículos 6 e 7. O final trágico do obreiro enganador e adúltero é sua total cegueira espiritual e perda de discernimento. Eles terminam justificando seus atos vis, bem como a iniquidade dos outros. Sua pregação torna-se uma abominação que enfada ao Senhor. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias 2, versículo 17. O pregador que ri do julgamento, que recusa a renúncia pública do pecado, e que faz os outros se sentirem à vontade nele, está encobrindo seu próprio pecado secreto. Em algum aspecto da sua vida há um fato vergonhoso. Alguma obra oculta das trevas estragou sua mensagem, e o tal termina pregando mensagens para agradar, assuntos agradáveis, temas de prosperidade. Seus pecados testificam contra eles. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, e mentir contra o Senhor, e o retirarmo-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade, Isaías 59, versículo 12 e 13. A impressionante visão de Ezequiel sobre nossos tempos. No capítulo 10 de Ezequiel há uma visão estarrecedora do que Deus vai fazer, logo antes de castigar esta nação. Esta visão tem causado perplexidade por muitos séculos, mas agora o Espírito Santo está tornando clara a sua verdade aos seus servos que vivem em oração. A mensagem refere-se diretamente aos nossos tempos e confirma os terríveis julgamentos que estão para cair. Ela também diz respeito aos últimos atos de Deus para com a Igreja e o desmascaramento e julgamento de todo pecado escondido. El Shaddai é Jeová revelando-se como a voz do trovão, Salmos 29. Foi El Shaddai que Ezequiel viu no firmamento sobre a terra, sentado num trono de safira, vindo e trovejando julgamento sobre os pecadores. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles com uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, Ezequiel 10, versículo 1 e 2. Uma carruagem querubinica e o anjo do concerto foram os instrumentos divinos de juízo. Enquanto as brasas vivas do julgamento eram espalhadas, a carruagem de Deus e o anjo do concerto pairavam sobre a casa de Deus. Estou trêmulo ao escrever sobre o que Ezequiel viu a seguir, pois refere-se aos nossos dias. A carruagem e o anjo vieram até a porta oriental do templo para recolher e remover a glória divina dali. A nuvem de glória que antes estivera no Santo dos Santos estava agora saindo para o átrio exterior. Isto significava primeiramente que o véu rasgado tornou-se possível a todos os salvos experimentarem a glória e a graça de Deus. Mas nesta ocasião vemos a glória de Deus saindo lentamente para o átrio exterior, fazendo sua última aparição, fulgurante antes de retirar-se. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior.
Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Ezequiel 10, versículo 3 e 4. Eis porque eu tremo, a glória do Senhor manifesta-se poderosamente nestes dias pela última vez. Haverá uma gloriosa colheita final. Breve essa glória se retirará e o julgamento terá lugar começando na casa do Senhor. A glória está presentemente na entrada do templo, e lá ela está fazendo a mais sublime chamada para o arrependimento e santidade de que a humanidade tem notícia. Enquanto a glória pairava na entrada da casa de Deus, o anjo tomou brasas de fogo e lançou-as lá. São as brasas de fogo que purificaram os lábios de Isaías. Os crentes vencedores serão purificados e santificados antes que venha o julgamento mediante uma revelação do poder da cruz. A revelação da santidade através da fé será acompanhada por uma manifestação final da glória do Senhor. Na mesma ocasião, enquanto a glória permanecia, uma aparição espantosa surgiu nos céus. Seres celestiais apareceram, cheios de olhos. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. Ezequiel 10, versículo 12. Isto simboliza a sondagem o final dos corações por parte de Deus antes do julgamento. Os olhos do Senhor, que são múltiplos, sondam agora mesmo o povo de Deus, revelando pecados escondidos, iluminando todas as obras ocultas das trevas, e registrando todos os atos desconhecidos, exceto por seus olhos. Nada há encoberto que não seja revelado. Há olhos penetrantes na glória de Deus. Isaías disse: Jerusalém tropeça, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Isaías 3, versículo 8. Davi disse: Seus olhos estão sobre as nações. Salmo 66, versículo 7. Davi teve a mesma visão que Ezequiel. Ele escreveu: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmos 11, versículo 4. Cada crente, cada obreiro do Evangelho está neste momento sob a sondagem dos olhos flamejantes de Deus. Graças a Deus que a sua glória ainda não se retirou. Porém, o nosso Deus está em atitude de julgamento no firmamento sobre a terra. Sua glória reluz neste momento em todo o seu poder e esplendor celestial, chamando todos os crentes vencedores à fonte purificadora. O tempo esgota-se rapidamente, a carruagem querubínica e o anjo do concerto breve receberão ordem para realizarem a terrível missão de remover a glória de Deus do seu templo. Estou convicto no meu coração de que o Espírito Santo está realizando sua obra final de convencer os pecadores. Pergunta: quando ele continuará a falar com um povo duro, morno e zombeteiro? Quantas vezes o bendito Espírito de Deus tem falado para que o povo cristão abandone seus maus caminhos? Não pode haver um só crente que ao ler estas palavras negue o que o Espírito Santo está fazendo em sua vida, sondando e convencendo de modo profundo e poderoso. Tudo porque Deus está provendo uma noiva para o seu filho. Será uma noiva sem qualquer mácula, pura, santa, preparada, e isenta de quaisquer outros amores. Perguntas: você acha que Cristo levará para si uma igreja contaminada e saturada de pecado? Obreiros do Evangelho que vivem em adultério farão parte da igreja que irá com Cristo. Você acha que irão com Jesus aqueles que estão com suas vestes contaminadas com pornografia, que frequentam cinemas e teatros para verem cenas de filmes repletas de imoralidade sexual, vivendo cheios de erotismo? Impossível! Oh, meu precioso Senhor, que dia terrível será quando de repente os querubins e o anjo do concerto receberão ordem do céu e retornaram ao trono de Deus, recolhendo a sua glória. A glória se retirará a partir da porta oriental e não mais voltará até que o reino de Deus domine sobre tudo. Parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. Ezequiel 10, versículo 17 e 18. Pergunta: o que aconteceu quando a glória do Senhor afastou-se da casa de Deus em Silo?
Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Silo, onde, no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e vossos pais, como fiz a Silo. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim, Jeremias 7, do versículo 12 ao 15. Em Silo, a glória retirou-se e sucedeu o caso de Icabode, que significa, foi-se a glória, 1 Samuel 4, versículo 21. Amados, há tão pouco tempo para o povo de Israel arrepender-se, para os obreiros se santificarem, para lançarem fora todos os ídolos e toda a injustiça. Ezequiel viu este tempo atual, e ficou perplexo ao ver a glória de Deus retirar-se e ficar entre os querubins no céu. Eu creio que a glória de Deus já afastou-se de muitas igrejas e dos seus dirigentes. Grande número de crentes está atualmente sob a influência de espíritos enganadores e estão aferrados ao sono do pecado. No portal da sua vida está escrito Icabode. Os tais servirão de combustível no fogo do julgamento. Servo de Deus, se há tempo de libertação para ti, esse tempo é agora. Teus dias estão contados, deves clamar a Deus agora, arrependido, e deixares que o Espírito de Deus sonde as áreas ocultas da tua vida e te dê forças para abandonares os teus pecados secretos. Se não fizeres isto, a glória de Deus se apartara da tua vida, e ficara sob a nuvem escura de Silo. Os crentes vencedores terão consigo a glória de Deus. Paulo declara que os santos estão sentados nas regiões celestiais, e no julgamento que se aproxima, enquanto a ira consumidora sobre os transgressores, a glorificação para os justos. A verdade é que a única razão para que a glória de Deus ainda permaneça hoje na entrada da sua casa é porque Ele está chamando e congregando os seus servos vencedores. Vejo esta glória, ela toca minha vida, abre meus olhos e guia-me ao verdadeiro corpo de Cristo. Breve, a única glória que haverá antes do julgamento será a que estará no coração dos crentes vencedores. Os demais estarão privados da glória em suas vidas. Todas as virgens loucas não terão nada para suas lâmpadas, e ficarão de fora. Purificação e revelação. Malaquias profetizou, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificara os filhos de Levi, e os afinara como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 3, versículo 3. Quando um homem de Deus acoberta pecado em seu coração, nada que ele faz é aceito por Deus. Os pecadores são salvos por meio de tais pessoas porque a palavra de Deus por si mesma produz fruto. Mas Deus deixa claro nesta profecia que Ele na sua soberania vai tratar com cada servo seu, conduzi-lo à purificação, e consumir nele tudo o que é não santo e nem aceitável por Ele. Todos os que recusarem o caminho da santificação serão rejeitados como o sal quando perde o seu sabor. Muita coisa que a igreja aceita e pratica é uma abominação aos olhos de Deus. Mas nenhum engano, falsidade, leviandade, duplicidade, namoro ilícito e sensualidade suportará o fogo que está para vir. Deus vai também permitir que espíritos de mexerico fiquem juntos dos obreiros e crentes em geral que cometem pecados secretos, e esses espíritos maus espalharam as más notícias para todos. Porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem a asas que daria notícia da palavra. Eclesiastes 10, versículo 20. Jesus afirmou, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4, versículo 22. Deus preservará a reputação do ministério dos que se abrigam na cruz e dos que mortificam o seu eu. O céu todo aplaude o servo do Senhor que se arrepende, e que, por fé, vem para a luz da presença do Senhor, onde suas obras serão expostas à luz divina. Deus tem uma multidão de crentes deste tipo, crentes que enfrentam ardentes tentações, os quais chegando ao ponto de fracasso e queda, correm para os braços poderosos de Deus onde encontram livramento. São os que detestam o pecado.
Chegaram a experimentar os horrores e o poder maligno e escravizador do pecado, esses não podem ficar indiferentes vendo outros caírem na mesma cilada. Pela maneira de um homem pregar, eu sei se ele antes chegou a experimentar derrota espiritual, mas que levantou-se no poder da ressurreição. Glória, paz maravilhosa e descanso na vitória. Do outro lado do Jordão nota-se isto num tal homem.